Então, gente, hoje a gente vai ler aqui, ó, um tema novo, a gente vai conhecer, chamado localização no plano cartesiano, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma cena. O Gabriel, ele escreveu o nome dele e o nome da sua colega, Natália, numa planilha. Uma planilha eletrônica dessas que a gente faz no computador. Então, essa planilha, ela vai utilizar tabelas para fazer cálculos ou até mesmo apresentar dados, tá? Então, cada tabela, ela vai ser organizada em linhas, tá vendo? São várias linhas, e em colunas, tá vendo aqui, ó? A coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Então, tudo isso, cada quadradinho, ou no caso, cada retângulo, a gente chama de célula, tá? E elas podem se encontrar, tá vendo? A gente tem aqui, ó, números e a gente tem aqui letras. Então, se você olhar bem essa imagem aí, ó, eu vou aproximar bem para você ver. Você vai deduzir que o Gabriel tá numa célula e a Natália tá em outra célula. Como é que a gente diz qual é a célula que o Gabriel está e qual é a célula que a Natália está? Como é que a gente diz isso? É fácil. Quem se lembra daquela tabuada que a gente tem lá na sala, a tabuada de Pitágoras? Então, pessoal, a gente tem que ver exatamente como a gente observa lá na tabuada lá da sala. Primeiro a gente olha as linhas, depois a gente olha as colunas. Olha aqui, ó. O Gabriel, ele tá em que linha? Na número 2, muito bem. E qual é a coluna que ele está? Na coluna A. Então, a gente pode dizer que o Gabriel está na coordenada 2A, certo? Muito bem. E a Natália, do mesmo jeito, ela está em qual linha? Ela está na linha 4, na coluna B. Então, a gente pode dizer que a Natália, ela está localizada onde? Na célula 4B, certo? Que é o encontro das duas. Então, continuando aqui, ó, observe aqui no seu livro, ó. A mesma representação do computador do Gabriel, e aqui tem um textinho. Ó, o nome do Gabriel está escrito na célula que fica no encontro da coluna A com a linha 2. Então, a localização do nome do Gabriel é dada por duas informações. A letra que indica coluna e depois o número da linha. Assim fica A2. A localização do nome da Natália pode ser indicada por B4, porque significa que o nome está escrito na célula que fica no encontro da coluna B com o número 4 da linha, ok? Então, pessoal, a gente chama esse tipo de leitura de plano cartesiano, ou a gente pode também chamar de coordenadas. Mas a gente utiliza o quê? O par ordenado, que é a coluna e a linha. É o encontro da coluna e a linha que vai formar o par ordenado. Então, aqui no texto está dizendo o seguinte, ó. Observe que na planilha eletrônica, as localizações dos nomes foram feitas por meio de pares de informações, cuja ordem em que aparecem não tem importância. Tanto faz. Pode ser primeiro o número e depois a coluna, e pode ser primeiro a coluna e depois o número, tá bom? Então, agora a gente vai ver um segundo exemplo. Luiz e a Natália moram em um condomínio com 4 edifícios, de 6 andares cada um. Nós podemos indicar o lugar onde cada criança mora, utilizando um par de números, em que o primeiro número vai indicar o andar e o segundo número vai indicar o prédio em que eles moram. Então, o Luiz, ele mora no prédio 4, certo? No terceiro andar. A Natália mora no prédio 3, no quarto andar. Então, nessa situação, a ordem dos números nos pares indica informações diferentes. O par de números em que a ordem dos elementos deve ser respeitada é chamado de par ordenado. Tá vendo aqui? Como é que a gente pode indicar a localização em um ponto? Você está vendo aqui, ó, essa malha? Esses quadradinhos aqui, ó, a gente chama de malha quadriculada, tá bom? Ela é muito importante para a gente poder estudar plano cartesiano. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o pontinho A,
Todo mundo tá vendo? Ixi, a câmera não tá focando. Pronto. Observe aqui que eu tenho o pontinho A, né, simbolizado pela cor verde, e tem aqui o pontinho B, simbolizado pela cor vermelha. Tá vendo? Se você fosse descrever para mim a localização do pontinho A, como que você diria, como que você representaria utilizando par ordenado? Você poderia dizer assim, ó, a gente vai olhar aqui a linha, ela está na linha número 3, ok? E você vai olhar o que? A coluna, ela está na coluna número 2. Então, você pode dizer que o ponto A, ele é o encontro da linha 3 com a coluna 2. Então, a gente escreve assim, ó, eu vou escrever aqui do ladinho para vocês verem, ó. A gente coloca A igual 3, vírgula 2. Eita, que 2 feio. Tá vendo? E o B? Como vai ficar aqui o ponto B? O ponto B, ele está na linha 1, na coluna 6. Aí ficou fácil, né? Então, vem aqui, vamos escrever aqui, ó. Ponto B. Eita! B vai ser igual a 1 e o 6, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 2 pares de número para cada coordenada, tá vendo? Então, aqui, ó, o plano cartesiano, ele é formado pelo encontro de 2 retas, uma horizontal e uma vertical. Nesse plano existe uma correspondência entre ponto e par ordenado. O par ordenado é o endereço do ponto, pois indica a localização dele no plano cartesiano. Olha que interessante falar a palavra endereço aqui, porque é justamente através do plano cartesiano que a gente consegue fazer a localização geográfica dos locais da nossa casa. Por exemplo, como é que os mapas via satélite são feitos? Através de plano cartesiano. Quem inventou isso? Quem teve essa ideia fantástica? Foi um filósofo chamado Descartes, René Descartes. Na verdade, ele não era só filósofo, né? René Descartes, ele era matemático, ele era cientista, ele era um estudioso. E ele criou esse sistema de plano cartesiano e facilita muito a vida da gente hoje para fazer localização em mapas, para fazer localização e criação de daquelas representações do GPS para a gente saber aonde a gente tem que ir. Então, foi graças à maneira como René Descartes descreveu esse plano que hoje a gente pode estudar plano cartesiano, entendeu? Mas agora é momento da gente fazer uma paradinha para um joguinho. Essa aqui é a página 56 do livro. Você vai precisar do material de apoio que está lá no finalzinho do livro, onde a gente tem essas joaninhas aqui, ó, que eu já recortei as minhas, tá bom? E a gente vai brincar de ache a joaninha. Lembra que eu falei para vocês que o plano cartesiano ele precisa de uma malha quadriculada? Então, a gente tem aqui uma malha quadriculada, onde a gente tem aqui, ó, as linhas das colunas representadas por números, e nós temos aqui também, ó, aqui embaixo, ó, a gente tem as linhas e as colunas representadas por números. Eu vou fazer um desafio para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui as minhas joaninhas. Em encontros de pontos, eu tenho que colocar no encontro dos pontos. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Tá vendo? Pronto. Agora vocês vão ter que dizer para mim o encontro dessas joaninhas. Aonde que elas estão encontradas? Lembrando que você precisa ficar atento quanto aos números que a gente tem nas linhas e o número das colunas, tá bom? Então, você vai representar no plano para mim. Vou dar para você a primeira joaninha, você vai ter que falar para mim só 3.
eu vou dar uma ajudazinha para vocês, deixando vocês descobrirem só essas outras 3 aqui, ó. Tá bom? Essa daqui sou eu quem vou falar para vocês a localização delas e as outras vocês vão descobrir, tá bom? Primeiro, vamos olhar a linha horizontal, essa que está aqui deitadinha. Qual o número da linha que ela está? Olha aqui. Então, ela está na linha 6. Ok. Agora, a gente vai observar a coluna, que é a linha vertical. Olha aqui. Que linha que é? 8. Muito bem. Então, eu posso representar esta joaninha aqui, ó, que ela está na linha 6, na coluna 8. Ó, fácil, né? Agora, ache para mim essas aqui, ó. Primeiro, o que que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, recortar as suas joaninhas e posicioná-las no mesmo lugar. Não passe cola, viu? Passe cola não, porque a gente vai ficar brincando com elas, tá bom? Vai lá no material de apoio, recorta as suas joaninhas e coloque elas iguaizinhas aqui. E aí você vai ter que observar e mandar para mim as coordenadas, tudo bem? Até daqui a pouquinho.